O estudo a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Estudos para a Escola Bíblica Dominical no quarto trimestre do ano de 2019, sendo o tema deste trimestre o estudo no livro de Êxodo. A lição presente é de número 6, com o título A Peregrinação no Deserto até ao Sinai, ou até ao Monte Horebe. Eu sempre prefiro destacar mais o monte do que o Sinai, por causa da região muito grande, e o objetivo pontual era o Monte Horebe. E esta lição é para as classes de jovens e de adultos da Escola Bíblica Dominical. Indo em frente, a nossa leitura bíblica está no capítulo 15, do verso 1 até o verso 13, e podemos fazer a leitura neste momento. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e falaram dizendo: Cantarei ao Senhor, porque sumamente se exaltou. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico, ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é varão de guerra, Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus escolhidos príncipes afogaram-se no mar vermelho. Os abismos os cobriram, desceram às profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, se tem glorificado em potência. A tua destra, ó Senhor, tem despedaçado o inimigo. E com a grandeza da tua excelência derribaste os que se levantaram contra ti. Enviaste o teu furor, que os consumiu como restolho. E com o sopro dos teus narizes amontoaram-se as águas, as correntes pararam como montão. Os abismos amontoaram-se as águas, as correntes pararam como montão. Os abismos coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, fartar-se-á a minha alma deles. Arrancarei a minha espada, a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento, o mar os cobriu, afundaram-se como chumbo em veementes águas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em louvores, operando maravilhas? Estendeste a tua mão direita, a terra os tragou. Tu, com a tua beneficência, guiaste este povo que salvaste. Com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Este é o texto. Consideremos que foi após a travessia do Mar Vermelho, e ali tendo sido derribado todo o exército de Faraó. Toda a potência bélica do Egito sucumbiu de uma vez só, nesta ocasião, na passagem do Mar Vermelho. E o povo alegre com o grande livramento de Deus. E o texto áureo nosso para esta lição número 6 é o verso 5 do capítulo 19 de Êxodo, e que diz:
Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Isso colocado para nossa lição, nós temos o nosso esboço, conforme nosso costume, 3 tópicos para o desenvolvimento: a impaciência de Israel em Mara; o segundo, as murmurações no deserto de Sim; e a falta de água em Refidim. O que temos na nossa lição, com o título A Peregrinação do Deserto até ao Sinai, é justamente o deslocamento do povo após a travessia do Mar Vermelho até chegar no Monte Horebe. Continuando, no nosso material de classe temos um parágrafo em que colocamos a seguinte consideração: o povo de Deus está agora no deserto, fisicamente livre da escravidão do Egito. O objetivo do Senhor é levar o povo até Horebe, lugar onde dará ao povo as suas leis. Contudo, durante essa caminhada, o povo ainda precisa de algumas instruções práticas, pois, embora livre fisicamente da escravidão, a mente ainda estava cativa. Por isso, a caminhada até ao Sinai ainda será um processo de ensino e libertação. Na verdade, entendamos, um povo por todo o seu tempo debaixo de escravidão, acostumado a ser oprimido, e agora sente-se totalmente livre. E supunha-se que poderia estar com a aprendizagem no cativeiro a ser submisso a Deus. E vamos ver que eles são submissos aos homens na opressão, mas na prontidão de uma servidão voluntária a um Deus Todo-Poderoso, mostram dificuldade. Quem é que pode entender isso? Diante dos egípcios estão prontos a tudo, a morrer, a servir, a matar seus filhos, mas para Deus, dificuldade em obedecer. Mas continuemos. O que temos no nosso esboço, no primeiro subtítulo: a impaciência de Israel em Mara, a caminhada até um local que veio a ter este nome, Mara, lugar de águas amargas. Mara significando amarga. Muito bem, nós vimos na nossa leitura bíblica, no início desse capítulo 15, que o povo todo estava cantando alegre pelo livramento. E coloco agora esses 2 versos, que é continuação daqueles anteriores da nossa leitura bíblica, em que mostra também as mulheres com Miriam cantando e tocando seus instrumentos com grande alegria. Esta é, vamos dizer assim, a partida da caminhada no deserto após a travessia do Mar Vermelho. Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou e lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro. Aí está o ambiente e a forma, a situação em que o povo se encontrava, cantando alegre, livre do inimigo, livre do cativeiro, livre do opressor, e o deserto todo para frente. Poderia ser uma caminhada alegre, né? Mas quanto tempo dura isso?
Indo para o nosso primeiro parágrafo, dentro do subtítulo A Impaciência de Israel em Mara, temos nosso material de classe, que diz: após a travessia do mar, manifestou-se uma alegria imensurável no meio do povo. Moisés louva ao Senhor com salmos, e até mesmo Miriam com outras mulheres tocam e dançam na presença do Senhor. A razão de tanta alegria foi o grande livramento operado pelo Senhor. Logo após a comemoração, Moisés fez o povo partir pelo deserto de Sur em uma caminhada de 3 dias, sem encontrar água, e quando encontram, não são águas potáveis. Isso já foi o suficiente para o povo se esquecer do grande livramento de Deus. 400 anos de cativeiro. Não sabemos quanto tempo Deus operou no meio deles, naquelas 10 pragas. Era livramentos para eles, Israel, e castigo para os egípcios. Manifestação que não foi de um dia, foram de vários e vários dias. E agora, com 3 dias de caminhada, uma primeira incomodação, adversidade, o povo já esquece de tudo. Essa é a nossa tendência. Precisamos conhecer a nós mesmos e vigiarmos um pouco mais. Mas continuando ainda na nossa lição, observando no capítulo 15 de Êxodo, verso 22 a 24, a palavra diz: depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur, e andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? O local não se chamava Mara, passou a ter esse nome a partir de agora, quando o povo percebeu que as águas eram amargas. Muito bem, mas continuando dentro do nosso material de classe, a primeira reação do povo não foi buscar o Senhor Deus Todo-Poderoso, que há pouco adorara, mas sim murmurar contra Moisés. Na realidade, o povo não tem condição de se chegar diretamente ao Senhor, necessita de um mediador. Contudo, não se deve chegar através da murmuração, pois o Senhor abomina a murmuração, porque esta é demonstração de falta de confiança e fé em Deus. Naquele deserto não havia outro recurso senão Deus, porém era necessário aprender como se aproximar dele. O povo reclamando contra Deus, não, reclamando contra Moisés, como se dependera de Moisés, e quem operou até agora não foi Moisés, foi Deus, foi o que eles cantaram. Mas agora, nos versos 24 e 25 desse Êxodo capítulo 15, temos a palavra ainda dizendo para nós: e o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho, que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Então observem que Deus propositalmente os conduziu àquelas águas amargas, porque era prova para eles. Que prova? Para Deus, Deus não precisava de nada, Deus sabe tudo, mas para eles saberem o quanto eles são ingratos. Coloquemos para nós o quanto muitas vezes somos ingratos, porque Deus operando tudo, e na mínima adversidade nós já estamos desesperados, esquecendo Deus e, meu Senhor da glória.
e quantas vezes até nos insurgindo contra ele, com murmurações e outras coisas mais. Mas observe, Deus resolveu fácil. Um pedaço de madeira, joga na água e a água vai ficar doce. Quem fez isso? Deus. Mas quem foi o instrumento? Moisés. Só pegou o lenho e lançou por ordem de Deus. Mas o nome do lugar continuou Mara. Já era para mudar, né? Porque não era mais Mara, já havia águas saudáveis, mas o povo não considera isso. Só destaca sempre a diversidade e não se destaca a operação de Deus nos seus procedimentos de livramento e providências. Continuando um pouco mais, indo à frente, no terceiro parágrafo que nós temos nesse tópico ou subtítulo primeiro, a impaciência de Israel em Mara, continua a palavra dizendo: Moisés clama ao Senhor pelo povo, e Deus lhe mostra um lenho que, lançado nas águas, essas se tornaram potáveis. Neste lugar o Senhor Deus deu ao povo os primeiros estatutos, uma ordenação, e provou o seu povo e disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Aí está Deus se apresentando a ele como Deus que sara. Então o Senhor leva o povo até Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, ou seja, um oásis. Sempre será melhor ter paciência e aguardar as providências do Senhor. Ou seja, observem esse particular, que mais um pouquinho, mais um poucochinho de tempo, um pouquinho mais de caminhada, eles tinham um oásis, mas já estavam impactados lá atrás por causa de águas amargas. Mais um pouquinho à frente, um pouquinho mais de paciência, perseverança, crença, confiança em Deus, pronto, estava no oásis. Mas o obstáculo chama muito a atenção, ou seja, somos tendentes a decair numa chamada fé que temos a qualquer provação que aparece na sua primeira mão. Mas repetindo, Deus fala com eles bem forte desta forma nesse texto do capítulo 15 de Êxodo, no verso 26, quando diz: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Interrompo aqui nesse verso 26 e considero a nossa caminhada cristã neste mundo como a caminhada no deserto, até chegarmos à terra prometida, os céus, no arrebatamento da igreja, é figura, e esta palavra é para nós. Ou seja, conforme lição que tivemos há pouco tempo, não é para nós estarmos preocupados com coisa alguma, porque Deus está nos assistindo, e o seu objetivo é nos conduzir à terra prometida. E nessa caminhada fica essa máxima para nós: se ouvirmos atentos à voz de Deus e colocarmos o propósito de fazer o que é reto e andar nos seus mandamentos, não precisa mais nada. O próprio Deus cuida de nós. Ele é o Deus que sara a qualquer um das suas enfermidades. Observe hoje que nós estamos vivendo um tempo de muitas pestes na face da terra. Vão dizer que não é peste, mas é. Nós temos aí a questão da dengue e suas enfermidades derivadas, temos aí
a questão também da diabetes, temos também a questão da pressão, temos também a questão do câncer, temos tantas enfermidades hoje, até vindo sobre o povo de Deus, e não era para estar essa enfermidade sobre nós. Aí quando nós temos que fazer, vamos dizer assim, a prova dos 9 com Deus. Por quê? Se estamos andando na vontade de Deus, aí podemos chegar diante de Deus. Deus, o Senhor falou que não ia colocar essa enfermidade do Egito em nós. Se está vindo, precisamos questionar a nós mesmos, fazemos um exame de consciência, se não estamos procedendo como os egípcios, rebeldes a Deus. E o verso 27, então vieram e ali havia 12 fontes de água, 12. Isso está falando de uma grande quantidade de fontes de água, 70 palmeiras, e ali acamparam junto das águas. Muito bem, aí está. Não valeu de nada terem murmurado, terem mostrado a ingratidão para com Deus da forma que fizeram. Estava tudo no controle de Deus. Tanto sarar as águas como ter águas abundantes um pouquinho à frente. Continuando para um segundo subtítulo da nossa lição, neste estudo em Êxodo, na lição 6, a peregrinação no deserto até ao Sinai, o tópico segundo é as murmurações no deserto, agora deserto de Sim. Passemos à frente, entrando no capítulo 16. E partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. Então já é um mês que estão em caminhada, e tudo leva a crer que até então estão tendo alimento. A única dificuldade foi a água, mas Deus proveu tudo. Mas continuemos e observemos. Aqui está outra vez aquele esboço, um mapa de uma caminhada para o povo de Israel na terra do Egito. Precisamos estar atentos a tudo isso. Na colocação de alguns, o lugar em que o povo esteve como Monte Horebe é nesse extremo dessa península. Aqui que é colocado por muitos, mas existe hoje um questionamento que torna-se forte a cada dia, colocando o Horebe não aqui, mas do lado de cá já, na Arábia. E lembre-se que Moisés saiu da presença de Deus num monte perto da terra de Midian, do seu sogro. Então não seria na península, seria do outro lado. São indícios que vão aparecendo hoje, porque é Paulo quem diz que Horebe está na Arábia, e os homens têm colocado num território que na verdade era também do Egito. Então fica só essa questão. Se no futuro isso mudar, pelo menos nós temos ciência, não vamos estranhar isto. Continuando, eu observando o texto bíblico e aqui colocando para nós mais atenção o local do Monte Horebe, observe que Sinai, para alguns estudiosos, é aqui na parte de baixo. Mas em frente, Êxodo capítulo 16, verso 2 em diante. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos até fartar, ou comíamos pão
até fartar. Porque nos tende tirado para esse deserto, para matardes de fome a toda esta multidão? Pronto, aí o alimento acabando, já se apavoram e preferem ter morrido no Egito. Mas antes eles estavam aflitos, querendo escapar da morte, quando viram os egípcios no encalço deles. Então o povo não tem lógica, não tem razão em nada, é um comportamento conforme a diversidade do momento. Não trazem as coisas do passado, que são como alicerce da nossa fé, para poder vencer a nova etapa que temos diante de nós. E estão aqui murmurando contra Moisés, porque não tem mais alimento. Continuando e indo para a nossa lição, nesse subtítulo 2, as murmurações no deserto de Sim, consideremos. Há exato um mês de caminhada depois que saíram do Egito, o povo encontra no deserto de Sim, ou se encontra no deserto de Sim, entre Elim e o Sinai. Neste tempo, o povo murmura contra Moisés e Arão por falta de pão. A escassez faz o povo se lembrar das panelas de carne e da fartura de pão no Egito, mas não se lembram da dureza da escravidão. Segundo, a privação momentânea deixa o entendimento tão entenebrecido que não enxergam mais a nuvem, ou seja, a presença de Deus com eles, porque a nuvem permanecia, a coluna de fogo permanecia, e eles estão aí, que de pão. Ah, quem dera morrer com a barriga cheia, perdoe dizer, mas é uma forma que eles queriam dizer. Preferiam a morte na escravidão, que além da escravidão tinha ainda a morte que tinham que dar aos seus próprios filhos. Ninguém lembra disso e pensa: ah, quem dera morrer numa mesa farta à frente. Observe, irmãos, Deus está mostrando o povo como o povo é. Agora vão entender para nós. Nós somos Israel hoje na peregrinação do deserto. Não sejamos assim. Vamos parar e pensar. Antes de reclamar alguma coisa, vamos observar quais são os livramentos de Deus. Salmo 103: bendiz a minha alma ao Senhor, não esqueça de nenhum de seus benefícios. Vamos enumerar quantos benefícios Deus fez e qual o próximo que Deus precisa fazer agora, segundo a nossa necessidade. Ele fará. Ele fará. Como? Não sei, mas Ele fará. Assim, voltemos para o texto bíblico em Êxodo capítulo 16, a partir do verso 4, quando a palavra diz: então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. E acontecerá ao sexto dia, que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Porque quem somos nós para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés: isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações com que murmurais contra Ele. Porque quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Depois disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos para diante do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações. E aconteceu que, quando falou Arão,
a toda a congregação dos filhos de Israel, e eles se viraram para o deserto, eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Estão observando? Deus está falando com Moisés, e Moisés falando ao povo. Murmuraram, Deus ouviu, Deus já deu a solução. Hoje à tarde tereis carne, e amanhã tereis pão, e vereis o poder de Deus para atender, suprir e prover em qualquer necessidade. Mas Deus ouviu as vossas murmurações, foram contra Ele. E observe que agora então Deus faz alguma coisa diferente, para que o povo soubesse, visse com olhos seus mesmos, que Ele estava ali no deserto, porque diz que manifestou-se a glória de Deus na nuvem, no deserto. De alguma forma aconteceu algo extraordinário, e o povo viu, Deus está presente, e Deus ouviu, conforme Arão e Moisés disseram. Murmuramos contra Deus, seria outra colocação, e Deus poderia estar irado, Deus poderia estar triste, Deus poderia requerer, mas observe que Deus não está assim requerendo do povo coisa alguma. O povo não está entendendo isso ainda. Deus está suportando, mas o povo está falhando contra Deus de forma continuada. Mas agora estão sabendo, Deus está ciente, ouviu as suas murmurações. No novo parágrafo, nesse tópico segundo, ou subtítulo segundo, as murmurações no deserto de Sim, o nosso texto de classe diz: nessa ocasião, o Senhor diz a Moisés que alimentará o povo com pão dos céus, e que dará a porção certa para cada dia. Assim o povo mais uma vez é instruído por Deus, e nesse momento o Senhor observaria aqueles que têm prontidão em obedecer à sua palavra. E o Senhor dá ao povo a carne, segundo sua murmuração, e também o pão. Então à tarde o povo come carne, e pela manhã colhe o pão. Então à tarde o povo come carne, e pela manhã colhe pão. Observe bem isso. Dessa forma o povo foi instruído acerca do que chamaram maná, e do qual colheram um gomer, ou seja, 1,5 litro por cabeça. Quantos existissem em casa, a quantidade era 1,5 litro por cada um. Era a porção que Deus milagrosamente fazia estar nas tendas do povo israelita. Quem colheu muito, um gomer, 1,5 litro. E quem colheu pouco, 1,5 litro, um gomer também. Ou seja, a porção equitativa para todos. O esforço, a dificuldade para colher não implicava em nada, o suficiente estava à sua ali disposição de dia em dia. Mas atentemos a esse particular antes de lermos o texto à frente. Outra vez Deus vai mostrar ao povo o seu poder. Reclamar por carne, Ele vai dar carne. Reclamar por pão, Ele vai dar pão. Só que esta vez, por enquanto, os demais dias, dia após dia, é só o maná. A carne não mais. Para aí, é só o pão que descia do céu, que era a providência que Deus queria dar. A carne é pela reclamação deles, para não parecer curta a mão de Deus, que eles pediram carne e Deus não deu. Deus deu carne, mas depois disse: mas o que vocês precisam é pão, e virá o pão cotidiano para todos eles. Porção certa no deserto. Mas ainda quero dizer, é provação. Lembre-se que nós colocamos isso. Deus quer ver, ou melhor, Deus já sabe, quer mostrar para eles
que Deus opera tudo e eles são tendentes a desobedecer, porque o pão é dado debaixo de condições, estatutos, mandamentos, com uma disciplina requerida, e o povo não entra nessa disciplina de Deus. E qual é a disciplina? A porção de cada dia. Não podia guardar para o dia seguinte. E vamos ver como que diz o texto bíblico que temos a seguir. Êxodo capítulo 16, verso 13 até o 19. A palavra coloca para nós no verso 13 desta forma: e aconteceu que à tarde subiram cordonizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E alçando-se o orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse-lhe, pois, Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele cada um conforme o que pode comer, 1 gomer por cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim, e colheram uns mais e outros menos. Porém, medindo-o com o gomer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco. Cada um colheu quanto ou tanto quanto podiam comer. E disse-lhe Moisés: ninguém deixe dele para amanhã. Aí está outra vez uma disciplina, que a porção do socorro de Deus é para o tempo determinado. No caso, o maná é para o dia. Não pode se guardar o maná para o dia seguinte. Era a ordem já colocada. E depois vem ainda que na sexta-feira iriam colher, viria maná em dobro, e poderiam guardar para o sábado, porque no sábado não haveria chuva de maná, não haveria maná no deserto, só no outro dia, no primeiro dia da semana após o sábado. Esta era a disciplina de vida que eles deveriam ter no deserto. Por favor, vamos entender outra vez e vamos colocar para a nossa vida. Como estamos nós? Estamos vivendo o cotidiano, ou nós estamos correndo atrás do suficiente para guardar para o mês inteiro? Despensa está cheia para o mês inteiro? São o que nós estamos, a forma que estamos vivendo. Porque entretanto na palavra é: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E nós não estamos orando mais assim: Senhor, nos dá salário e despensa cheia para o mês inteiro. Aí pronto, já entenderam a mensagem. A dependência nossa tem que ser de tal forma que, imaginemos, cada dia a porção certa para nós, e nós estamos como que desesperados, tendo um pouco de descanso, entre aspas, confiança e sossego, porque a despensa está cheia. Se não tivesse cheia, estaríamos desesperados. Mas a palavra é: o pão nosso de cada dia. Irmãos, eu não sei se teria fé assim, mas eu quero colocar para os irmãos: essa é a palavra, eu não posso mudar. Eu posso não ter fé, mas a palavra é essa. Requer que nós tenhamos uma confiança em Deus, que Ele vai dar a provisão a cada dia. Eu sei de testemunhos de irmãos que ficaram desempregados e não tinham nada para o dia seguinte, mas no dia seguinte, de alguma forma, chegava em casa alimento. Ou seja, Deus estava aplicando esta lei: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E não é muito na véspera, é hoje.
E esses irmãos podiam testificar: desempregado por muitos anos, mas entretanto não faltou o pão de cada dia. Como? Parece que era milagre, mas cada dia havia o suficiente para a família. Ou seja, é o mesmo Deus de Elias, né? Não vai acabar a farinha nem o óleo da botija. Cremos nisso? Pois é o que Deus pode fazer e que Deus está dizendo: se Ele requerer de nós, temos que confiar e viver da porção cotidiana. Muito bem, tendo colocado essas palavras do texto bíblico, num terceiro parágrafo da nossa lição de classe, ainda nesse subtítulo segundo, as murmurações no deserto de Sim, o texto diz para nós: contudo, muitos dentre o povo não observavam com exatidão a palavra de Deus, pois guardaram o maná para o dia seguinte e saíram para colher no sábado, contrariamente à ordenação. É preciso ter fé, que é o poder que Deus dá para o homem, corresponder à sua palavra. É a obediência diária aos mandamentos do Senhor, ou seja, a prática da palavra de Deus, que garante o favor do Senhor ao povo. Então Deus sempre colocando esta verdade: Ele é Deus, poderoso o suficiente de a cada dia suprir qualquer que seja a nossa necessidade. Muito bem, mas no texto bíblico, Êxodo capítulo 16, verso 20, e lendo o texto na sequência do capítulo 20, aliás, capítulo 16, verso 20 em diante, temos esta leitura: eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns deles deixaram do maná para o dia seguinte, e aquele criou bichos e cheirava mal. Por isso indignou-se Moisés contra eles. Eles, pois, o colhiam cada manhã, cada um, conforme o que podiam comer, porque aquecendo o sol, derretia-se. E aconteceu que ao sexto dia colheram o pão em dobro, 2 gômeres para cada um, e todos os príncipes da congregação vieram e contaram-no a Moisés. E ele, Moisés, disse-lhes: isto é o que o Senhor tem dito: amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o. O que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo que sobejar, ponde em guarda para vós até amanhã. E guardaram-no até pela manhã, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem nele houve algum bicho. Então disse Moisés: comei-o hoje, porquanto hoje é o sábado do Senhor. Hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. E aconteceu ao 7º dia que alguns do povo saíram para colher, mas não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Interessante que no texto nós captamos isso, que na sexta-feira saíram para colher e ficaram surpresos, que na hora que foram medir o que colheram, porção dobrada. Os príncipes, imagine, né? Os príncipes, representantes das diversas tribos, vindo a Moisés, todo mundo percebeu, todo mundo conhece, é notório que na sexta-feira a porção foi dobrada. E Moisés disse: desta porção de sexta pode guardar para sábado, que não vai dar bicho, não vai se estragar, porque é sábado do Senhor e este é o mandamento de Deus. Então observe, irmãos, 40 anos no deserto, né? Primeira-feira a sexta-feira, pão no deserto.
Sábado, de jeito nenhum. De cada dia guardar para o dia seguinte, estragava, dava bicho. Mas na sexta para sábado, olha o poder de Deus. E quando não é ao acaso, como muitos querem desfazer da obra de Deus, não é acaso, é mandamento de Deus, poder de Deus para suprir o cotidiano de cada um de nós. E assim caminhamos mais um pouco, ainda no texto bíblico, no capítulo 16 de Êxodo, verso 21, e alguns versos que eu estou voltando a apresentar e destacando. 21. Eles, pois, o colhiam cada manhã, cada um conforme ao que podia comer, porque aquecendo o sol, derretia-se. Mas chegava na tenda, qual o volume que colheram? 1 gomer, 1,5 litro para cada um daquela família. Ou seja, é um milagre. Quem teve dificuldade de colher ou saiu um pouco tardiamente, o que colheu já foi suficiente. E quem saiu de madrugada para colher, parece que colheu mais, mas chegava na tenda, a quantidade era a mesma. Era tudo por milagre para este povo. Verso 23. E ele disse: isto é o que o Senhor tem dito, amanhã repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. Ou seja, o maná era um material base que podia trabalhar-se com ele, em forno ou em água, cozendo em água, para nós entendermos. Verso 31. E chamou a casa de Israel o seu nome Maná, e era como semente de coentro, era branco, e o seu sabor como bolos de mel. Observem que aqui dá uma ideia, parecia uma sementinha pequena, branco, e o sabor como bolo de mel. É a colocação que está aqui para nós entendermos. Assando, cozinhando com água, parece bolo de mel. E agora um detalhe: maná. O que muitos dizem que maná é uma palavra que seria do hebraico, que é isto, que o povo saiu pelo deserto olhando e dizendo: que é isso, que é isso, que é isso. Ou seja, é como se eles dissessem na língua deles lá no deserto: maná, 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 que é isso? E ficou o que é isso até hoje. Estão entendendo esse particular? Então, para nós também, mas nós vamos ficar sempre tendo admiração diante de Deus, e nós precisamos sair mais para o deserto aí e proclamando, né? Que é isso, que é isso. Ou seja, a surpresa, a providência de Deus a cada dia para nós. Ou colocando a linguagem aqui, maná. Qual é o nosso maná de cada dia? Não sei, mas cada um de nós precisamos entender isso, que tem maná na nossa vida a cada dia. Continuando o verso 35: e comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. Pronto, 40 anos. Eu quero deixar antecipado uma explicação para os irmãos não se confundirem. Observe que o povo encontra uma dificuldade, murmura e Deus provê. Não precisava murmurar, Deus ia prover de qualquer jeito. Mas Deus provê e não cobra nada. Experiência, mas está mostrando que eles são de memória curta, esquece fácil das providências e do poder de Deus para suprir qualquer necessidade. Só viu a necessidade diferente que se apavoram, como se Deus não agisse mais. Deus é o mesmo, poderoso, ontem, hoje e eternamente. Consideremos isso. Agora, lá na frente, bem à frente nessa caminhada, o povo vai outra vez reclamar e murmurar. Só que a murmuração lá na frente é diferente. Este maná vil,
Estamos cansados de comer maná. Maná no café, maná no almoço, maná no lanche da tarde, maná na janta e uma ceinha à noite, maná. Perdoe dizer assim, mas eles falaram contra Deus. Este maná vil, este alimento vil, porque na verdade a sua cobiça era grande, mas a providência de Deus era suficiente, nada mais, suficiente. Precisamos entender isso. Deixarmos de ser ambiciosos e queremos coisas outras, como se Deus não pudesse dar. E o que Deus não dá é porque nós não precisamos. Se precisarmos, Deus vai dar. Aí tem casa própria, carro, ou bicicleta, ou moto, ou salário, ou emprego, ou roupa, ou qualquer providência, até saúde, Deus vai dar no limite daquilo que Ele quiser nos dar para uma caminhada em disciplina ou em limitação, porque às vezes é necessário sermos limitados, senão a gente passa fora dos padrões, dos limites de Deus. Como também Paulo tinha um espinho na carne e Deus não tirou, e disse que o poder dele se aperfeiçoava na sua fraqueza, na fraqueza de Paulo. E ainda Paulo entendeu e disse: é para eu não me orgulhar, não me ensoberbecer pela excelência das revelações ou visões que ele me dá. Aí um aperto constante na vida de Paulo. Portanto, irmãos, qual é o seu caso? Qual é a sua limitação? O que está acontecendo? Descanse na sua limitação, porque é o que Deus está te dando, e nessa forma de ser ou nessa limitação está o cuidado de Deus para você não errar contra Ele. Vamos entender isso. Mas voltando à reclamação, quando disseram pão vil, e voltaram a dizer Egito, carne em abundância. Aí Deus fala: quer carne? Vou dar carne. Aí Deus vai dar carne segunda vez. Aí Deus diz: mas vai ser carne para você se enjoar de comer carne. Não vai ser para um dia não, nem para uma semana, é para um mês inteiro, até sair pelos ouvidos e pelo nariz. E diz a palavra, lá na frente vai acontecer que Deus vai dar carne. Vocês querem carne? Tome carne. Mas aí muitos morreram com a carne entre os dentes. Diferente, aqui Deus tolerou, mas depois Deus não aceitou a reclamação e o falar mal da providência cotidiana de Deus. Este maná vil, esse pão vil, nada disso. A porção que Deus nos dá é suficiente, é abençoada e é em muito amor de Deus para com nossas vidas, não deixa nos faltar coisa alguma, mas o suficiente. E essa palavra suficiente e cotidiano é a palavra que o sábio fala lá em Provérbios. Aliás, é a mãe sábia que fala para o rei, dizendo: a porção de cada dia, o suficiente Deus me dê, e nada além e nem a menos também. Portanto, entendamos, as limitações de Deus são para o nosso próprio bem. Continuando na nossa lição, terceiro subtítulo: a falta de água em Refidim. E a caminhada continua, passando por diversas regiões. Consideremos isto. Um texto bíblico temos a seguir, agora no capítulo 17. E os primeiros versos nos dizem assim: depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim. E não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós e aos nossos filhos
e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Ou seja, continua a caminhada e o povo é o mesmo. É o mesmo. Qualquer adversidade já estão preferindo voltar para o Egito. Não consideram os livramentos de Deus, as provisões de Deus, mas Deus está tendo paciência. Deus não cobra, mas Deus está mostrando para eles: vocês são ingratos, vocês não consideram os benefícios anteriores. E qual é o próximo benefício que eu posso fazer vir segundo a sua necessidade? Assim, no nosso material de classe, nesse subtítulo 3, a falta de água em Refidim, temos esse texto: a cada momento da caminhada, o povo aprende mais com seu Deus. O deserto é um lugar de grandes privações, e daí a dependência de Deus. O povo, segundo a ordem do Senhor, acampa-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então se inicia mais uma vez a contenda e a murmuração no meio do povo. Mais uma vez o povo não busca a Deus, mas se lembra do Egito. Deus dá água para o povo beber da rocha, água fresca para saciar sua sede. Em tudo isso se revela duas coisas: a primeira é o coração obstinado do povo, segundo, a maravilhosa graça de Deus para com um povo ingrato, a sua longanimidade para com o povo. Muito bem. Interessante, no texto que nós lemos anteriormente, parece que Moisés estava preocupado, que o negócio estava de forma meio assustadora. Daqui a pouco me apedrejarão, porque o povo estava apertando Moisés, e Moisés vai buscar a Deus com essa palavra, né? Daqui a pouco me apedrejarão. Moisés sabia que não era ele que iria suprir a necessidade do povo, era Deus. Mas continuando no nosso estudo, indo para o texto bíblico, em Êxodo capítulo 17, versos 5 e versos seguintes, está escrito assim: então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio, e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez, diante dos olhos dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Aí está o texto bíblico colocando essas palavras. É quando Deus diz a Moisés para estar à frente do povo e ferir a rocha. E ferindo a rocha sairiam águas, e o povo deveria beber dessa água. Mas entretanto ficou a marca: lugar em que tentaram a Deus, lugar em que contenderam com Deus. Será, irmãos, que nós temos marcas desse tipo também na nossa trajetória cristã? Será que nós temos na nossa vida um lugar de Mara? Será que temos na nossa trajetória um lugar de Massá e de Meribá? Vamos considerar, e se tiver, vamos pedir perdão, né? E entender que falhamos contra Deus. Isso aqui ficou como marca para o povo nunca esquecer. Vocês contenderam com Deus, vocês tentaram a Deus, vocês já eram dignos de morte, mas Deus teve misericórdia e a jornada continuou. Voltando para o nosso material de classe, num parágrafo segundo, ainda nesse terceiro subtítulo, a falta de água em Refidim, até então as dificuldades do povo estavam relacionadas às suas necessidades.
Mas nestes versículos, agora em diante, 8 a 16, se revelará que o povo tem também inimigos na caminhada, os amalequitas. Para este caso, o Senhor tem duas estratégias. A primeira é separar homens que saiam para a peleja, e a segunda, homens que estejam no cume do monte, na presença dele. Enquanto as mãos de Moisés estavam levantadas, os guerreiros triunfavam na peleja. Assim Israel triunfou sobre Amaleque, e Moisés edificou o seu primeiro altar no deserto e chamou o seu nome: o Senhor é a minha bandeira. Observe essas expressões, né? O Senhor proverá, o Senhor é minha bandeira, o Senhor é o Deus que nos sara. E aí vem as muitas colocações que temos entre nós, né? Do Deus El Shaddai, os nomes de Deus, com alguma colocação mais. E eu quero salientar aqui que observa que depois Paulo vai falar deste texto, desta ocasião. Eu destaquei Massá e Meribá, mas temos que destacar também que a rocha da qual verteu água para suprir a necessidade do povo representava Cristo Jesus. Isso é colocado por Paulo depois. Jesus foi ferido e dele jorrou virtude para suprir todas as nossas necessidades. Águas purificadoras, águas de vida, é o rio da vida que procede de Deus por Cristo Jesus à nossa disposição. Mas continuando um pouco mais, indo para o texto bíblico, capítulo 17, verso 8 a 13, e ainda o verso 15, temos esta colocação também para nós. A palavra que diz, verso 8: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram a pedra e a puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes, até que o sol se pôs. E assim Josué desfez Amaleque e seu povo a fio de espada. E o verso 15: e Moisés edificou e chamou o seu nome: o Senhor é minha bandeira. Aí nós lembramos da expressão, né? Jeová Rafá, Jeová Nissi e outras colocações mais, que são essas palavras-chave para nos lembrarem de que Deus tem poder para suprir as necessidades. Mas vamos parar um pouquinho e vamos considerar desde o princípio: Mar Vermelho, depois águas amargas, depois falta de alimento, depois falta de água. Tudo Deus vai fazendo vir na nossa vida, para nós termos experiência e conhecimento que Deus é Deus mesmo, poderoso ou todo-poderoso para suprir qualquer necessidade. E agora parece coisa nova: inimigos para a batalha, mas a vitória está com Deus. E essa instrução para nós, muitas vezes nós não temos condição de participar diretamente de uma questão espiritual em que a igreja está envolvida, mas nós temos que ser de um lado ou outro lado. Ou temos que estar na peleja para vencermos o inimigo, ou temos que estar no clamor diante de Deus. Não seja como aqueles ociosos no meio do povo, não sai a peleja nem clama pelo povo.
Então nós temos sempre, irmãos, ter uma dessas duas posições. Está claro o que eu quero dizer? A igreja está caminhando aí no deserto deste mundo. Estamos nessa peregrinação de 40 anos, figuradamente, para todos nós. E as coisas vão acontecer. E o que temos que fazer é nos posicionar no clamor diante de Deus, mão estendida diante de Deus, ou na peleja mesmo, no evangelismo, nas missões, num problema que temos que muitas vezes estar resolvendo de uma forma e outra, para a obra de Deus continuar dia após dia. Aí vem as contribuições financeiras, aí vem o socorro em outras providências, cada um segundo aquilo que pode fazer, um socorrendo na parte elétrica, outro socorrendo na parte, vamos dizer assim, de alvenaria, outro no entendimento das leis do país, outro, e cada um conforme que pode contribuir. Irmãos, se envolvam na obra de Deus de alguma forma, aí você estará na peleja, ou no clamor diante de Deus, que é uma posição também privilegiada, e que na verdade define a vitória. Não é os que pelejam que ganham, é os que clamam é que faz que haja vitória na peleja. Portanto, não despreze o assunto de ficar de joelhos orando. E nós somos tendentes, irmãos, à atividade. Preferimos sair correndo que nem Marta, fazendo um monte de coisa. Mas quem é que está clamando? E quem vai ter a solução e nos dar a vitória é pelos que estão clamando. Então não despreze o orar, achando que você tem que sempre estar se envolvendo ativamente. Orar é importante e é a chave da vitória de todos. Continuando um pouco mais no texto bíblico, capítulo 19, entramos agora, e a expressão desse novo texto é: e ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel, terceiro mês da saída dos filhos da terra do Egito, no mesmo dia vieram ao deserto do Sinai, tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai e acamparam-se no deserto. Israel, pois, ali acampou-se defronte do monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, e como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a voz e disse: tudo o que o Senhor tem falado faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Observem que a mesma coisa lá quando em Mara Deus proclamou a eles: se diligentemente ouvirdes e andardes nos meus estatutos, não deixarei sobre vós as enfermidades que pus sobre os egípcios. E aqui, de novo, no sentido de que essa colocação que Deus colocou aqui, mais precisamente, dizendo: se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, que é a mesma palavra, agora com essa colocação nova: sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, e ainda me sereis reino sacerdotal, e ainda povo santo. Mais colocações que Deus tem feito para nós entendermos. Em toda a nossa trajetória, irmãos, na nossa vida na face da terra, é o nosso caminhar no deserto com coisas novas para aprendermos e podermos confiar em Deus e saber também o quanto Deus está a nosso favor em todo esse processo, e que não sejam as adversidades que nos separem dele.
porque da parte de Deus Ele está aí atento a vir com socorro. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia ou da necessidade. Continuando um pouco mais, no terceiro parágrafo desse terceiro tópico, a falta de água em Refidim, mas agora diante do monte Horebe, estamos no deserto Sinai. Aí se coloca, depois de muitas lições e manifestações da graça e misericórdia do Senhor, o povo alcança o seu primeiro objetivo, o monte Horebe, no deserto do Sinai. O povo se acampa defronte do monte de Deus, enquanto que Moisés sobe para receber as instruções de Deus para o povo. A principal palavra de Deus para o povo é: se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Moisés trouxe o povo até perto do monte, mas segundo a ordem de Deus, marcou um limite para o povo não traspassar, porque todo aquele que tocasse o monte morreria. Aí outra vez, esse impedimento é para todos estarem atentos, que Deus não é qualquer um, não é homem como nós. Deus é tremendamente poderoso e grande em majestade, e temos que ter devido cuidado numa aproximação diante dele. Muito bem, só colocando assim, como chegar diante de Deus. Lembre-se de Isaías, né? Ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então ele viu que ele, como profeta e já santo, numa santidade corriqueira do povo de Israel, ao que viu Deus, estou morrendo, já entendeu que estaria sendo reprovado. Mas Deus tem um socorro para todas as situações. Continuando um pouco mais, Êxodo 19, a partir do 9, verso 9: e disse o Senhor a Moisés: eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Diz também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas vestes, e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo, porque sobre o monte Sinai. Verso 12: e marcarás limite ao povo em redor, dizendo: guardai-vos, que não subais o monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. Então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo, e lavaram as suas vestes, e disse ao povo: estai prontos ao terceiro dia, e não chegueis à mulher. Observe o aspecto da santificação, que segundo a figura da lei é não se envolver com coisa alguma deste mundo, mas está reservado para Deus. E naquele tempo era lavar as vestes, lavar o corpo. Observe, tinha sempre esse ritual de água se lavando. E hoje o sentido não é limpeza do corpo, mas da alma, é tirar de nós tudo aquilo que possa contaminar. E Jesus nos ensinou o que nos contamina, né? Precisamos estar atentos a isso. É tudo aquilo que é próprio do mundo, não há mesmo mundo, nem aquilo que no mundo há. E cuidar também com a soberba, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida. Aqui, irmãos, observe o verso 15, colocou: e não chegueis à mulher. Naquele tempo antigo tinha até isso. Agora, era colocado, e muitos hoje falam e criticam e contrariam a validade de alguém ter zelo de toda forma para momentos especiais, para comparecer diante de Deus, como a Santa Ceia, como outros momentos mais.
E que no passado eu lembro perfeitamente que havia sempre entre os evangélicos a ideia: procure se santificar no espírito e também no corpo. Então era mais um tempo de oração, preparando-se, por exemplo, para a ceia, e esse particular também na vida conjugal, não se chegando à mulher, ou seja, se separava mesmo. E isso entre os evangélicos. Hoje em dia está uma outra mentalidade, uma geração nova que despreza tudo. Mas tudo que fizermos para Deus, irmãos, todo cuidado para nos apresentarmos a Deus sem distração alguma, é válido, é válido. E hoje estamos numa geração que vai cancelando tudo. Não precisa essa santificação, não precisa ter esses cuidados, não precisa dízimo, é da lei, não precisa aquilo outro. Opa. Era a semana inteira que os evangélicos tomavam para ficar em oração. E temos a instrução de Paulo para tomarmos períodos de oração, mas com consentimento da mulher, num acordo mútuo. Aí a mulher e o marido teriam a sua semana de oração, se preparando para um momento especial. Se é da Santa Ceia, é Santa Ceia. Então, por favor, se temos um tempo que pessoas criticam tudo, entendam, é válido. Tudo que nós fizermos para estarmos atentos e envolvidos tão somente com as coisas de Deus, é válido. É como uma consagração, toda semana em oração, pensando em Deus, procurando estar envolvido na palavra, na oração, para um momento especial, que no caso, geralmente, na nossa tradição, é para a Santa Ceia. Continuando ainda no texto bíblico, verso 16 em diante: e aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte, e todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subia como fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente, e o sonido da buzina ia crescendo em grande maneira. Moisés falava e Deus lhe respondia em voz alta. Então observe que Moisés falava, Deus respondia, e o povo ouvia a conversa de Deus com Moisés. E atenção, no deserto do Sinai, no monte Horebe. Atente a isso. E nisso eu destaco que lá no capítulo 3, vem a palavra do Senhor para Moisés, no verso, por exemplo, 13, quando Deus disse a Moisés, lá, quando lhe apareceu na sarça ardente: então disse Moisés a Deus: eis que quando vier os filhos de Israel e lhe disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? Que lhes direi. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Lá no passado, Deus falando com Moisés, e Moisés falando com Deus. E agora no verso 12, e Deus disse: certamente eu serei contigo, e isso te será por sinal de que eu te enviei, quando houveres tirado este povo do Egito, e servireis a Deus neste monte, o monte Horebe. Deus já fez tantas coisas, mas Deus falou: o sinal que eu te mandei para tirar o povo vai ser esse, você vai estar com o povo aqui, no lugar em que Deus falou com ele, na sarça ardente. Assim, nós estamos encerrando nossa lição e partindo para a conclusão. No texto de material de classe, a palavra que diz: a jornada do Mar Vermelho até a Horebe foi marcada por muitas murmurações do povo, e também pela manifestação da graça maravilhosa do Senhor.
através do seu grande amor. O Senhor instrui o povo como se comportar. As instruções de Deus vão promovendo uma limpeza na mente desses israelitas, até que o Egito saia definitivamente de seus pensamentos. Aí está a colocação. Irmãos, nós estamos nessa caminhada. Em que ponto estamos nessa caminhada? Ainda em Mara? Ou em Massá, em Meribá? Ou estamos no oásis, né? Onde estamos nessa caminhada? Mas um momento muito nobre é nós diretamente diante de Deus. Irmãos, que o Horeb tenha chegado em cada uma das nossas vidas e que nós possamos assim entender. Deus quer nos falar do seu Monte Santo, Horeb. Isso foi figura na terra, mas continua Deus no seu santo monte em Sião. Que Deus nos abençoe. Portanto, estamos encerrando, lembrando que passamos por esse esboço: a impaciência de Israel em Mara, as murmurações no deserto de Sim e a falta de água em Refidim. E o nosso texto áureo foi: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Êxodo capítulo 19, verso 5. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.